Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com muitas informações, repito, muitas informações exclusivas sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse blend está imperdível. Primeiro, exclusivo, reunião hoje entre o presidente Osmar Stabile e os representantes de Memphis Depay. Vou te contar tudo sobre isso. Segundo, qual foi a promessa que Osmar Stabile fez a Yuri Alberto ou ao staff do Yuri Alberto, que ele está tão crente que vai ser vendido no meio do ano? Vou te contar sobre tudo isso também. Ainda tem nesse blend de informações. A Arena pode subir a capacidade para 60 mil e ser, né, a representante aí da abertura, né, da Copa do Mundo Feminina de 2027. Vou te contar sobre tudo isso agora nesse blend de informações, que ainda tem explicação de Osmar Stabile em relação aos presentes, aos celulares para os jogadores. E tem também, acredite, bastidores exclusivos sobre Memphis Depay. Ele sofreu uma nova lesão? Oh, meu Deus. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores, e bastidores não falta. Esse blend tá quentinho, merece o seu like já agora, o seu hype, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite que você tanto espera no fim de tarde. Vem tomar um café comigo. Informações que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium é a fonte do Brás, é a fonte do jeans no Brasil. Muita gente que compra jeans no Brás e até roupas no Brás não sabe, né? As próprias lojas ali do Brás compram da Lemier Jeans Premium para revender. Então eu tô te dando a fonte da fonte, por isso que você, atacadista, revendedor e lojista, tem um lucro muito grande aqui, ó, através do canal Café do Setorista. Tem desconto para você e tem a fonte da fonte aí sendo revelada, tá bom? Então entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. O link e o catálogo deles está no link na descrição. Tudo aí para você. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Hoje no Almoço com a Fé eu mostrei o cafezão que eu tomei maravilhoso do Rei do Café, todo mundo ficou impressionado. Atende em qualquer lugar do Brasil, é só você pedir. O Rei do Café está patrocinando campeonatos de café, porque é o melhor café do Brasil. reidocafé.com.br, 10% de descontos, café que não precisa de açúcar, de verdade, sem mistura, vai fazer bem para sua saúde e ainda é um preço ótimo, tá? Bora de Rei do Café. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque, meu amigo, assuntos não faltam, tá? Quero começar sobre a Neoquímica Arena. A Copa do Mundo de futebol feminino vai ocorrer em junho, né, do ano que vem, de 2027. O Brasil, claro, né, todo mundo sabe, né, que é sede. Enfim, a questão é onde será a abertura? O Corinthians, né, impõe uma condição para que a abertura da Copa do Mundo seja, tá, na Neoquímica Arena. O Corinthians quer aumentar a capacidade para 60 mil pagantes. O Corinthians, né, conversou já, né, com os responsáveis, né, em relação a isso no Palácio dos Bandeirantes, numa reunião com o vice-governador Felício Ramute e com o Mauro Silva, e o Corinthians colocou essa, podemos dizer assim, imposição para que a Arena seja a abertura da Copa. Eles estão com um plano B de Brasília, mas não se compara com a Arena hoje do Corinthians, a visibilidade também em São Paulo. Então o Corinthians está forte na parada. Agora, o Corinthians colocou, né, aí essa questão que sejam colocadas no setor norte e sul, tá, as arquibancadas ali. O Corinthians deu duas opções, ou alvenaria ou de ferro. E agora eles estão fazendo o orçamento para saber se vale a pena ou não para a abertura da Copa do Mundo. O Corinthians quer ou alvenaria ou de ferro, e que seja, claro, sustentável aí, né, por muitos anos. Então a gente vai aguardar, né? O Corinthians quer que, se for de ferro, que eles dêem a garantia que vai durar no mínimo 15 anos essas arquibancadas de ferro. Mas claro que a preferência é a alvenaria. Então se eles toparem, a Arena vai para 60 mil pagantes, e aí, né, é uma boa iniciativa, já que o torcedor corintiano entende que a Arena precisa, né, enfim, ser aumentada ali a sua capacidade.
Deixa o like, o que você acha disso tudo, fala para mim aí. Ontem eu trouxe aqui, né, a informação, né, repercutindo tudo que está acontecendo, né, sobre o Osmar ter dado celulares, né, de presentes para alguns jogadores do Corinthians, tá? Entre eles o Kaká, zagueiro, tá? Kaká, zagueiro, que ganhou um celular do presidente. O problema é que foi com o dinheiro do Corinthians, né? Não foi com o dinheiro, né, do do próprio bolso do Osmar, né? Então ele presenteou o Kaká, tá? E também o meio atacante Gui Amorim, né? Que é uma joia das categorias de base, enfim, que já treina com um profissional. Vamos lá, o que o Osmar alega, né? O Osmar alega que não vê problema nisso, porque se ele for ter que dar um celular para um jogador, tem que ser com o dinheiro do clube, né? Por exemplo, ele faz isso, ele já fez isso com os funcionários dele nas empresas dele, que a empresa dele é uma coisa, o Corinthians é outra, mas ele, se for para ajudar um jogador, né, olha só, ajudar um jogador, tem que ser com o dinheiro do próprio clube. Por que ele alega isso? Porque é o seguinte, houve um apelo, tá? Houve um apelo, porque o Kaká foi assaltado no dia 4 de junho, e aí os jogadores falaram, pô, presidente, né, pô, o cara merece um celular aí do clube aí de presente. E segundo o Osmar, né, não foi uma pressão, mas foi um apelo dos jogadores que queriam que o clube desse um celular para o Kaká, já que ele foi assaltado. Tudo bem, o jogador tem condição, mas mesmo tendo condição, né, todo mundo quer uma regalia, né? Enfim, um regalo, né, como diz aí fora. E aí o presidente atendeu o apelo do elenco, né, isso é a explicação dele, tá? Atendeu o apelo do elenco, né, que ficou comovido com o Kaká, que tinha acabado de ser assaltado, e o presidente dá o celular para ele. E no Gui Amorim, o que o presidente alega é que na negociação para renovar, né, que ele tinha que aumentar o salário do jogador para aumentar a multa rescisória, já que é o mesmo empresário do Cauê Furquim, ele estava com medo de perder o jogador, na hora de bater o martelo, né, o menino está precisando de um celular. Falou, não, o celular eu dou. Então ele deu como estratégia de renovação, deu o aumento e deu o celular para o jogador, tá? Então é isso que ele alega, estratégia de negociação, no caso do Gui Amorim, e no caso do Kaká, uma comoção do grupo, que pediu que o clube desse um celular para ele, porque ele estava indo trabalhar, né, pro clube, né, e os jogadores pediram, ele fez isso. Então, como eu trouxe aqui ontem a notícia que o presidente presenteou os atletas, né, é nada mais justo do que eu trazer a posição do Osmar Stabile hoje. Comenta aqui embaixo, me fala se te convenceu ou não. Olha, agora, meu amigo, vamos falar de Yuri Alberto. Yuri Alberto disse que quer respirar outros ares e que quer ir embora no meio do ano. E tem mais, né? Ele disse que houve uma promessa do presidente Osmar Stabile para facilitar uma negociação, uma saída dele no meio da temporada. Vamos lá às explicações. Primeiro que está marcada, tá? Uma reunião, está marcada uma reunião do presidente Osmar Stabile com o Yuri amanhã, vai ter uma conversa com ele no sábado, porque o Yuri fez isso sem comunicar ninguém do clube, saiu dando uma entrevista falando que quer sair, né, o clube entende que ele o Yuri deveria falar, né, com assessoria, falar com o clube, né, para até ser orientado de uma outra forma, né, não fazer esse tipo de coisa que ele fez, porque pegou mal para ele, né. E outra coisa, sobre promessas, tá? A promessa que o Osmar, presidente do Corinthians, Osmar Stabile, fez ao Yuri foi feita ao André Cury, que é a promessa nada mais é aquilo que eu passei para vocês. Se chegar uma proposta de 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, somente pela parte do Corinthians, nós liberamos. Essa é a promessa que o Corinthians fez. Né? Eu conversei lá se o Corinthians vai ceder, né? Me falaram, 3 fontes que eu conversei hoje, o Corinthians não vai ceder. Se chegar com proposta, que o Corinthians fica com 10, que o Corinthians fica com 15 de euros, milhões, né, claro, o Corinthians não vai ceder, tá? Então hoje há uma diferença grande. Por quê? Porque a última proposta que chegou foi de 22 milhões de euros, tá? A última proposta que chegou da Roma, 22 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos do Yuri. 22 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 11 milhões de euros. Então tem uma diferença aí de 9 milhões de euros. O Corinthians quer 20, só na parte dele. Nessa daí receberia 11, por exemplo.
Então, há uma distância hoje. A promessa do Yuri, o Yuri está meio empolgado. Acho que o Yuri se precipitou, não tem nada fechado, não tem venda e não tem proposta, tá? Pelo Yuri. Então tudo vai ter que ser analisado e vai ter que agradar o Corinthians nos 20 milhões de euros. É, meu amigo, a situação vai pegar. E será que o jogador vai ficar aí agora? Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos falar de Memphis, meu amigo. Memphis tem muita notícia o tempo todo, tá? Olha só, informação que eu apurei é que o Memphis, na terça-feira, no CT Joaquim Grava, né, foi treinar e sentiu a panturrilha. E foi por isso, né, que ele não foi relacionado para o jogo contra o Barra e não vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. Já havia acontecido na semana passada, todos os bastidores para vocês, tá? Ele ameaçou treinar para voltar contra o São Paulo, sentiu a panturrilha e aí não pôde voltar contra o São Paulo. Na terça-feira, de novo, né? O que acontece, o que me passaram, é que o Memphis, quando sente uma dor, seja qual for a dor, e eu não vou aqui classificar nível de dor, ele diz que não dá para jogar. Então, essa é a questão. Ele, na verdade, não dá nem para dizer que é uma lesão na panturrilha, né? Estamos classificando como lesão, mas pode ser considerada dores na panturrilha, ele está com dores. E se tiver uma dor, ele não joga, né? Uma pessoa me falou hoje o seguinte, gente grande no Corinthians, Samir, o Garro jogou os últimos jogos com dores, entendeu? Também se o jogador quiser jogar 100% sem nenhuma dor, ele não vai voltar nunca. Então já há um incômodo também dentro do Corinthians em relação a isso, tá? Essa é a questão envolvendo Memphis e lesão. Agora eu vou falar sobre a renovação. Aqui, meu amigo, não parem. É só informação quentinha para você. Merece o seu like, merece o seu hype aqui, hein? Vambora. Olha só, vamos agora falar sobre renovação. Tem uma reunião marcada hoje entre o presidente Osmar Stabile e os representantes de Memphis Depay para tratar da renovação com o jogador. O Corinthians continua com a posição de que não tem dinheiro para renovar com o Memphis. Precisa baixar a folha salarial, tá? O Corinthians tem gastos absurdos aí com o futebol e alega que não tem como pagar o Memphis, seja qual for o valor. E o Memphis, em reunião com os Gaviões que eu já trouxe, topa baixar o seu salário para permanecer no Corinthians e renovar por mais 2 anos e meio. Dentro do Corinthians, muita gente fala que ele entende que ele topa, e as pessoas falam também toparia, porque ele tem tudo pago, ele tem um grande salário, né? Enfim, e ainda ele quer 2 anos e meio de renovação, né? O Corinthians entende que fica meio complicado. Mas o Corinthians vai ouvir os representantes do atleta hoje, que é a mesma coisa que ouvir os jogadores, tá? Nessa reunião, e vamos ver se vai avançar ou não algum tipo de renovação, né? Principalmente porque o Corinthians quer saber quanto, né? Aliás, a informação que eu trouxe na semana passada com exclusividade, que o Corinthians ia se reunir com o Memphis para saber exatamente quanto que ele está disposto a baixar. Cara, eu acho que agora o negócio vai andar, não é que vai andar, né? Vai ficar mais esclarecido, tá? Porque ele passando o valor, nós vamos saber se o Corinthians vai aceitar ou não, né? Pode encerrar de vez, acabou, ou pode renovar. Então, temos que aguardar a questão envolvendo o Memphis Depay, que hoje ganha 6 milhões no Corinthians com as regalias. Enfim, o Corinthians tem uma dívida de 42 milhões com ele, que precisa ser paga também, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, o plano Café Especial te coloca no nosso grupo de WhatsApp. Não esqueça do like, esse blend merece muito. Não esqueça do hype, esse blend merece muito. É muito informativo, muita informação. Anuncie sua marca no canal Café do Setorista. Dá uma olhada aí, tá, nos planos. Enfim, entre em contato com a gente. Rumo aos 300k para você... a gente chegar a 300 mil inscritos. Tem gente que me segue todo dia, tá nas lives todos os dias, mas não é inscrito. Temos o almoço com a Fiel, né, que é 12h15. Tem também o Café da Fiel, que é 19h30. Aguardo vocês. É nosso próximo programa hoje ao vivo. Vai pegar fogo o Café da Fiel, hein? Canal de WhatsApp, Instagram, Café TV, meu novo canal. Vem coisa boa por aí. E Café da Fiel às 19 horas. Se inscreve em tudo aí, Instagram, Café TV, e te espero ao vivo, 19h30, hein? Ó, guardei
Guardei informação para o Café da Fiel. Vem tomar um café comigo às 19h30.